Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. E vamos para a nossa próxima videoaula de produção textual. Gente, hoje nós vamos fazer uma revisão, né? Esta semana a gente vai ter um processo avaliativo, ok? E como é de se esperar, num processo avaliativo da disciplina de produção textual, a gente vai produzir um texto, ok? Então, para isso, hoje nós vamos fazer uma revisão do que a gente viu até agora, porque a gente vai meio que mesclar tudo isso. Vocês já fizeram até uma atividade parecida, então não tem problema nenhum, ok? Tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Vamos lá. Bem, primeiramente, o tipo narrativo. Primeiro que a gente viu que existem 5 tipos textuais. Um desses tipos é o tipo narrativo, que é o que a gente começou dando um foco, ok? Bem, tipo narrativo, ele é aquele texto que ele vai contar uma história, narrar uma história. Isso vocês já sabem muito bem, não é? Depois a gente começou a viajar pelos elementos da narrativa. Lembram? A gente viu sobre personagens, a gente viu sobre narrador, a gente viu sobre tempo e espaço, a gente viu sobre enredo, não é? Então, sobre cada um deles. Bem, aqui, ó. Primeiramente, os personagens, que podem ser protagonistas, antagonistas ou coadjuvantes, né? Ou, em outras palavras, eles podem ser personagens principais, eles podem ser personagens adversários, ou eles podem ser personagens secundários, ok? Esses personagens eles podem ter uma evolução ou não durante a história, não é? Isso a gente também viu. Esse personagem ele pode ser um personagem que é construído durante a história. Quando isso acontece é chamado de personagem redondo. Ou ele pode ser um personagem plano, que é o contrário, é quando ele não tem nenhuma evolução durante a história, não é construído uma personalidade para esse personagem, ok? Depois nós temos o narrador. Bem, o narrador, aqui eu coloquei primeira pessoa e terceira pessoa. Por quê? Os narradores em primeira pessoa vão ser aqueles que vão estar dentro da história, participando de alguma forma da história. Tanto pode ser o narrador personagem, quando é o protagonista, no caso, não é? O protagonista narrando essa história é um narrador personagem protagonista, ou ele pode ser um narrador personagem testemunha, quando não é o protagonista. É outro personagem que está contando a história daquele protagonista, que está contando a história daquele personagem principal. Esses são os narradores em primeira pessoa, quando a história é contada desse ponto de vista. Eu, usando pronomes pessoais, eu e nós, de primeira pessoa do singular e do plural. Bem, em terceira pessoa, são os narradores observadores, não é? E ele pode ser tanto o narrador observador onisciente, como ele pode ser um narrador observador que vai descobrindo os atos da história juntamente com o leitor. Esse narrador observador ele é em terceira pessoa porque ele não está dentro da história, ele participa de fora da história, ok? O tempo e o espaço a gente já conhece também, são aquelas marcações que nos dão noção do tempo em que a história aconteceu, quanto tempo se passou, né? O espaço são as marcações que nos dão noção de onde a história se passou, em que tipo de ambiente ela se passou, né? Se foi numa casa, se foi num quarto apenas, se foi numa praia, se foi num país inteiro, enfim.
o enredo, que se divide em introdução, complicação, quando os personagens começam a ter com o que fazer, não é? Os personagens começam a ter as complicações nas suas histórias. O clímax, que é quando chega o auge dessa complicação. O que será? Meu Deus, como? Que momento tenso! Esse é o clímax. Esse momento em que a gente olha e vê o personagem não vai ter uma solução, não vai ter uma saída. O que será que ele vai fazer com isso? Né? Nas novelas, sempre tem aquele momento clímax no penúltimo ou no último episódio, em que o vilão tá lá com uma arma apontada para o mocinho, para o protagonista, e nossa, o que será que vai acontecer? Ele vai morrer. Aquele momento que a gente fica com bastante tensão mesmo. E o desfecho é aquele momento que tudo se encerra, é aquele momento que temos as conclusões desse clímax, o que aconteceu depois. A gente aprendeu sobre a polissemia, né, que são os usos subjetivos das palavras, quando as palavras elas tendem a ter mais de um significado, né, mais de um uso. Isso gera riqueza no texto, isso gera beleza estética no texto, né? E por fim, na última aula a gente viu sobre textos jornalísticos, a gente viu sobre dois gêneros específicos, a notícia e a entrevista, tá bom? Como proposta para a nossa avaliação, a gente vai mesclar esses dois tipos. A gente já fez um exercício parecido com esse, como eu já falei. Eu vou dar um exemplo para vocês de um caso de uma notícia que foi transformada em uma crônica, ok? Vocês vão ler essas duas como forma de exemplo. Logo depois, eu vou dar outra notícia. E essa notícia vai ser a vez de vocês transformarem em um texto narrativo, tá bom? A gente vem trabalhando bastante com crônicas, então seria interessante trabalhar com uma crônica, mas quem quiser escrever um conto, tá bom? Lembrando que tem um certo limite, tá bom? Vão ser entre 15 e 20 linhas, no máximo 25 linhas, ok? Então, vocês vão ler essa outra notícia e vocês vão transformar essa notícia a partir de como vocês imaginarem em um texto narrativo. Eu sugiro que vocês façam realmente uma crônica, porque é o que a gente vem estudando bastante. A gente sabe que a crônica ela fala realmente, é mais fácil pegar uma notícia e transformar em crônica, porque a crônica ela relata um fato cotidiano, algo que acontece no dia a dia. E a notícia é justamente um relato do que aconteceu no dia a dia, não é? Está falando sobre algo verídico que aconteceu, um fato. Então vai ser melhor para a gente trabalhar com essa forma, tá bom? Então, gente, boa produção. Sei do potencial de vocês, confio na inteligência de vocês e sei que vão sair produções incríveis. Estou ansioso para ler todas, tá bom? Então, boa produção e tchau, tchau.